Então, as proteínas. As proteínas constituem, a proteína de célula animal, a maior parte da massa seca de uma célula. Porque as proteínas têm várias funções estruturais, catalíticas, transportadoras. Então, são várias as suas funções. Então, tem aqui. E, lembrando mais uma vez, toda proteína é sintetizada a partir da expressão genética. Você tem um gene, está um DNA, aquele gene, então, é transcrito em RNA mensageiro, RNA mensageiro vai para o citoplasma, lá ele é traduzido no ribossoma, então tem a síntese da proteína correspondente àquele gene. Bem, então quais são as principais funções? São 6. Então, que é? Catalisadora. O que é um catalisador? É um acelerador da reação química. É? As reações químicas produzem as enzimas. Não, as enzimas catalisam as reações. Agora, você tem reação para produzir enzima. Você tem reação de biossíntese da proteína, que é a enzima. Tem. Que, por um acaso, é catalisado por uma riboproteína. É o ribossoma. E aí, lembrando disso, nós temos dois tipos de catalisador, a gente vai falar depois. Nós temos os catalisadores à base de proteína, que são as enzimas, e à base de RNA, que são as ribozimas. Nós vamos falar depois. Então, catalisador. Então, tudo que acontece no seu corpo, na célula, é catalisado, tem uma ação catalítica. Quase tudo, 99%. Transportadoras. Transportadoras. As proteínas têm ação de transportador. Aqui está uma proteína. Vocês conhecem essa proteína? Aquela ali? Que proteína seria essa? Vocês têm condição? Qual é a proteína essa? Hã? É prima irmã dela. Não é ela, não. Não é ela, não. É prima irmã dela. Essa é a mioglobina. Prima irmã dela. No caso aqui, transportadores. Então, nós temos transporte de moléculas. A hemoglobina, ela transporta oxigênio. Oxigênio. CO2, ela transporta muito pouco. A função primária de transporte dela é de oxigênio. Proteínas motoras. São as proteínas contráteis, que dão movimento às células. Uma célula eucariota, ela se movimenta de que maneira? O que ela tem que ela faz com que ela movimente? Cílios e flagelos. Nós temos o paramécio, que é o exemplo clássico de uma célula ciliada. E qual é uma célula flagelada que vocês conhecem? Espermatozoide. Espermatozoide. Células estruturais vão formar as estruturas do nosso corpo. Então, nós temos o colágeno e as proteínas queratina, fibroína. A fibroína, ela forma seda. A queratina forma a pele, forma os cabelos, forma as unhas, os chifres. Porque não tem, não é abundante o organismo que tenham queratinase. Ele é difícil de degradar. A queratina seria então a enzima para catalisar a queratinase. Seria então a enzima para degradar a queratina. É difícil. Defesa.
nós temos as imunoglobulinas. Tá? IgG, IgM, IgG, imunoglobulina G, IgM, imunoglobulina M. A IgM, a imunoglobulina, são os anticorpos presentes quando você tem uma infecção aguda. IgM. A IgG são os anticorpos que vão te dar a imunidade a uma doença, contra algum patógeno. Quando você tem uma reação alérgica, você constrói imunoglobulinas contra aquela substância. E aí libera também estaminas, e aí tem toda aquela confusão toda. E proteínas reguladoras. Proteínas reguladoras, nós temos então, algumas são muito grandes, a grande maioria são pequenas, são peptídeos e fatores de transcrição. O que é um fator de transcrição? São proteínas que vão ligar-se ao DNA, ativando ou inativando um certo gene. Tá? Por exemplo, o esteroide. O esteroide, ele se liga a um receptor dentro da célula. Esse receptor, então, fica ativado. Ele se liga numa região do DNA chamada promotora, que aí, então, liga o gene. Aí a proteína começa a ser sintetizada. Se aquela proteína sair da região promotora, o gene é desligado e a biossíntese, a transcrição do gene cessa. Tá? Então temos essas 6 funções. Elas podem ser classificadas de acordo com a substância ligada a ela. Então nós temos proteínas simples e proteínas complexas. Simples e conjugadas. As simples são aquelas que têm somente aminoácidos na sua composição. As conjugadas são aquelas que têm algo que não, além de aminoácidos, e esse algo além, que não é um aminoácido, é necessário, é requerido para a atividade daquela proteína. Então é conjugada. E a parte não proteica, ou seja, que não é constituída de aminoácidos, é chamado de cofator ou grupo prostético. Cofator é quando não é ligado covalentemente. Grupo prostético é quando é ligado covalentemente. Tem uma ligação covalente deste grupamento com a proteína. Então nós temos as lipoproteínas quando temos um lipídio. As glicolipproteínas quando temos um glicídio, um carboidrato ligado nela. As fosfoproteínas quando tem um grupo fosfato ligado nela. As hemoproteínas, nós temos um grupo M. As flavoproteínas, tem uma flavina, que vocês vão ver mais tarde, lá mais adiante no curso, vocês vão ver o que é uma flavina. E as metaloproteínas, elas têm íons metálicos, tem algum íon ligado a ela. Normalmente é zinco, magnésio, cálcio. Cálcio, por exemplo, participa muito na regulação da contração muscular. Nós temos uma calmodulina. Nós temos uma calmodulina bem especializada na contração muscular, que é a tropomiosina e a troponina. Ela liga essa cálcio. Em uma proteína, nós temos 2 importantes. 2. Nós temos várias, 2 muito importantes. Mioglobina, na verdade 3. Mioglobina, hemoglobina e os citocromos, a família dos citocromos. Tem grupo M. A fosfoproteína tem uma proteína alimentar muito importante que tem fosfato. Ele é fonte de cálcio e fonte de fósforo. Quem é? A proteína alimentar. Está no nosso alimento. Está em um alimento. No leite. Quem é? Caseína. Caseína. Tá? Então aquilo ali, isso aqui, essa coisa vermelhinha aqui, é o M. Cadê o cursor? Cursor. Isso aqui é o grupo M. Tá? E aí, essa bolinha aqui que vocês estão vendo ali, no meio do grupo M, é o íon ferroso.
ferro 2+. Então vamos lá. As proteínas, elas têm duas formas de existir: globular, fibrosa. As globulares vão participar nas funções de transporte e catálise. E as fibrosas nas funções de estrutura, vão formar estrutura. Globular tende a ser solúvel em água, em ambiente aquoso. Fibroso e insolúvel. Imaginem, se fibroso fosse solúvel, você ia tomar banho, ia no chuveiro e você ia se desmanchar debaixo do chuveiro, porque a sua queratina ia toda, e o colágeno ia se dissolver na água. Você entrava na água para nadar, entrava na piscina para nadar ali, você se dissolveria, viraria uma sopa de células, você sumiria, morreria. Então, as proteínas fibrosas são insolúveis. Se são insolúveis, os aminoácidos constituintes dessas proteínas são insolúveis em ambiente aquoso, em água. Vamos lá. Se são insolúveis em ambiente aquoso, os aminoácidos majoritários que constituem essas proteínas seriam polares ou apolares? Apolar. Porque se fosse polar, o que aconteceria? Dissolveria. Lembra que a água é polar e dissolve o que é polar. Tá? Por outro lado, o que dissolveria sua queratina da tua pele? Qualquer coisa apolar, os lipídios. Não. Não. Ácido sulfúrico só se for a quente. Se for a frio, você pode pegar ácido sulfúrico a frio, aquele concentrado, botar na sua mão, fazer assim, ó. Não vai acontecer nada. Ácido sulfúrico. O ácido clorídrico já é piorzinho. Se já ácido fluorídrico, se você pingar, ele vaza. Sulfúrico a quente, se você pingar, ele vaza. A quente. A frio, não. A frio, não. Os alunos, uma vez, duvidaram de mim, eu peguei ácido sulfúrico, pinguei aqui, ó. Tá vendo? Ácido fosfórico, ácido nítrico, ácido sulfúrico a frio, concentrado, e não faz nada. Agora, a quente, desgraça é feita. A quente é feita. Tá? Ácido sulfúrico a frio não ataca cobre, não ataca alumínio, não ataca o zinco. A quente ele destrói tudo. Já o ácido clorídrico ataca o alumínio, ataca o zinco, ataca a frio. Porque o ácido sulfúrico concentrado está na forma molecular, H2SO4. A ação dele é desidratante. Então ele primeiro desidrata, para depois ionizar, abaixar o pH e começar a atacar a tua. Agora, sabe o que vai comer tua mão num instante? Soda cáustica. Tua pele não resiste à base. Se você botar a mão com soda cáustica, potassa, hidróxido de cálcio, cal. O pessoal mexe muito com cal, faz aquela água de cal lá. Aquilo tem um pH elevado, vai para 14. Você mete a mão lá dentro e começa a atacar a tua mão. Porque a tua mão tem lipídios. Os lipídios são facilmente atacados por base, mas não muito por ácido. São mais resistentes a ácido. Tá? Então, tenho mais medo de uma soda cáustica de um ácido fluorídrico. Correto? Então, nós temos as solúveis. Solúveis, então, estão relacionadas à atividade catalítica, à atividade imunológica, à atividade de transporte, porque elas têm que ser solúveis, elas têm que navegar pela célula ou pelo corpo. E as estruturais, que são as fibrosas, vão formar estruturas e elas vão ficar paradinhas, quietinhas lá, formando a estrutura. Então, elas são insolúveis. Correto? Bem, vamos lá. E aí, dito isso, como são feitas, então, as proteínas? Então, vamos falar de peptídeos. As proteínas são sintetizadas no ribossomas, formando
ligações peptídicas. As ligações peptídicas é a ligação entre o grupo carboxílico, aqui, e o grupo amino. Então, o grupo alfa-carboxílico, um alfa-amino, gerando a ligação peptídica. A ligação peptídica é uma ligação que, ó, C dupla O, nitrogênio. É uma amida. Hã? Vai. Aqui, ó. C dupla O. Ó. COO, certo? Vai atacar o nitrogênio aqui. O nitrogênio vem aqui, pá, reage, ataca aqui, ó. Um hidrogênio daqui reage. Dois hidrogênios daqui vão sair, vão reagir com esse oxigênio com a água. E aí forma a ligação amida. Qual é a sua dúvida? Por que isso acontece? Por que isso acontece? Eu posso te explicar depois química, tá? Oi. Nesse caso, são sempre esses dois elementos, no caso é a carboxila e a amônia? Sim. Sempre, na ligação peptídica é sempre o grupo alfa carboxílico. Tem que ser o alfa. Mas é sempre com amônia? E sempre com o grupo amônio. Amino do outro aminoácido. Grupo alfa também. Para ser chamado de ligação peptídica. Essa ligação pode ser feita entre os outros grupos carboxílicos e outros grupos amino, mas não será a ligação peptídica. Terá a mesma característica química, será uma amida, mas não será a ligação peptídica. Ok? A ligação peptídica, que constitui a cadeia carbônica das proteínas, vai constituir, é sempre o alfa-carboxílico com alfa-amino. Tá? Aí vai constituir o quê? Vai constituir o esqueleto carbônico da cadeia peptídica. Então, no esqueleto carbônico da cadeia peptídica, o que você tem? Carbono alfa, o carbono da carboxila, ligado com nitrogênio, grupo amino do outro aminoácido, formando a ligação peptídica. De novo, o outro carbono alfa, e assim vai, repetindo toda a vida. Carbono, carbono, nitrogênio, carbono, carbono, nitrogênio, carbono, carbono, nitrogênio. Certo? Isso é o esqueleto da cadeia. Os pirulicários da cadeia, que vão dar os enfeites, os ornamentos da cadeia peptídica, o ornamento da proteína, que vai fazer a proteína ser o que ela é. Quem será? Quem é que vai ser o ornamento? Ó, a cadeia carbônica, o esqueleto dela, é isso aqui. Ó, tá vendo? Grupo amino, carbono, carbono, grupo amino, carbono, carbono, nitrogênio, carbono, carbono, nitrogênio, assim vai. Repara só, entre dois peptídeos reagiram, formou uma ligação peptídica, tem dois resíduos, dois ligados, um dipeptídeo. Entra mais um, entra 3 aminoácidos, tripeptídeo. Tetra, poli. Então, ó, carbono, nitrogênio, carbono, carbono, nitrogênio, carbono, carbono, nitrogênio, carbono, carbono, nitrogênio. Aquilo é o esqueleto da cadeia, é a base, a cadeia carbônica. E o que vai ser o enfeite, o ornamento da cadeia carbônica, que vai dar a identidade da proteína? Não, o grupo R. Não é o grupo R que dá a identidade do aminoácido? Então, é o grupo R que vai dar a identidade da proteína. A sequência de aminoácidos com seus grupos R dará a identidade da proteína. E, por sua vez, a sua estrutura e a sua função. Vamos continuar ainda falando da ligação peptídica. Olha só a ligação peptídica. A ligação peptídica está aqui esse carbono, uma ligação dupla, suas 4 ligaçõezinhas.
O nitrogênio com as suas 3 ligações covalentes, ele é trivalente, só que o nitrogênio ele tem 5 elétrons na sua última camada. Um está aqui, um está aqui formando ligação covalente, outro aqui formando outra ligação covalente, outro está aqui formando outra ligação covalente. Estou faltando 2, certo? Então ele tem um par não ligante, fica lá, disponível para formar uma ligação dativa. Assim. O que pode acontecer? O oxigênio tem 2 pares aqui. Pode acontecer que essa ligação dupla ela pode se quebrar, o elétron do oxigênio volta para ele, aí o carbono fica com seu elétron, aí ele vê um elétron lá do nitrogênio, não ligante lá, dando sopa, ele faz a ligação com o nitrogênio. Tá? Então, olha só, essa ligação quebra, o oxigênio rouba para si os 2 elétrons, o dele e o do carbono, ele leva os 2 para ele. Aí ele ficou negativo. Cadê você? Ele está negativo por quê? Porque ele pegou o elétron dele e do carbono. Puxou para si. Aí o carbono ficou sem elétron. Aí o carbono olha para o nitrogênio do lado ali e fala, mas ele tem 2 elétrons ali, vou pegar um emprestado, vou formar a ligação com ele. E aí, ele faz a ligação aqui. Uma ligação dupla com nitrogênio. Lembra que ligações duplas, ligações simples, os átomos podem girar livremente em volta da ligação simples. Na ligação dupla, não. Quer dizer, esse oxigênio aqui, o máximo que ele pode fazer é torcer para lá, para cá, para lá, para cá. Mas ele não pode girar totalmente. Da mesma maneira, como essa ligação aqui, volta e meia, ela também é uma ligação dupla, carbono e nitrogênio também não podem girar livremente. Eles podem, no máximo, ficar oscilando ali em volta. Portanto, esses 2 átomos aqui, esses 3 átomos, oxigênio, carbono e nitrogênio, eles estão presos no mesmo plano. Colados. Se isso aqui for o plano da ligação, eles estão no plano da tábua dessa cadeira, dessa carteira. Ou seja, a ligação peptídica, ela é rígida. Não há como os átomos girarem na ligação peptídica. Eles ficam presos naquele plano. No máximo, eles podem oscilar. Para lá e para cá. Então, a ligação é presa. Agora, qual a configuração que ela pode ter? Lembra que a ligação dupla, ela existe em 2 isomerias. A cis e a trans. Então, a ligação peptídica também. Cis e trans. Se vocês olharem aqui, onde é que é, em qual isomeria? Na cis ou na trans, que os grupamentos estão mais distantes? Trans. Mais distantes, menor a interferência, menor o impedimento estéreo, então é mais estável. Então, 99% das ligações peptídicas são trans. Cis, somente um caso, é quando é prolina. Prolina, por ser um aminoácido cíclico, ele forma uma ligação cis. Somente a prolina. Prolina. Prolina, PRO, prolina. Então, como eu estava falando, olha só. Cada ligação peptídica é um plano. Portanto, a cadeia carbônica, ela só vai girar, só vai tomar forma em volta do carbono alfa. Então, imagina, você tem um barbante, o barbante você pode dobrar o barbante de qualquer maneira. Agora, pega o barbante de certos pontos,
coloca aquelas continhas, plaquinhas de ouro. Você não pode dobrar as plaquinhas de ouro do barbante, da sua correntinha. Você só pode dobrar entre as plaquinhas, certo? Não acompanhou, não? Olha só. Vocês já viram? Vocês nunca usou um cordão? Não, tem um cordão. Tem cordão que é só a corrente. Aí você pega aquela corrente e faz o que quiser. Agora, tem cordões que de pérola. Você já usou? Você já viu cordão de pérola, né? Por exemplo, ela ali, ó. Ela ali tem aquela gargantilha dela. Tá lá. A gargantilha dela lá tem aqueles coisinhos de coração ali. Só que imagina que aquele esteja no meio. Você não vai dobrar o coraçãozinho. Você vai dobrar entre os coraçõezinhos, né? Numa colar de pérolas. Você não vai dobrar a pérola. A pérola é rígida. Você vai dobrar entre as pérolas. Quer dizer, então, entre um cordão que não tem pérola nenhuma, o cordão você pode fazer muito mais formas do que um cordão de pérola, um colar de pérola. Porque na pérola você não pode dobrar. Tá? É o que está acontecendo aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu não posso pegar isso aqui e dobrar para cá. Ele está preso. Eu tenho que dobrar isso aqui tudo. Isso tudo aqui tem que girar. Eu não posso simplesmente dobrar essa parte aqui, fazer um troço assim. Viram? Agora imagine que você tem entre cada pérola, você tem uma segunda coisa ligada ali, que é o grupamento lateral dos aminoácidos. Você tem um colar de pérolas e entre as regiões de dobra, que é exatamente onde pode dobrar, você coloca ali uma continha, uma bolinha, de vários tamanhos. Umas são grandes, outras são pequenininhas. E aí o que acontece? Dependendo. Algumas bolinhas, por exemplo, vamos botar bolinhas de ímã. Se o ímã tiver com a mesma face, norte-norte, o que eles vão fazer? Repelir. Norte-sul vão atrair. É a mesma coisa aqui. Você tem um grupo R e alguns são de metal. Não é nem ímã, nem nada. Mas eles têm volume. Então, volume maior, não vão se aproximar muito. Volumes menores, vão se aproximar mais. Mesma carga, vão se repelir. Cargas opostas, vão se atrair. O que acontece, então? Esse grupamento lateral, ele vai começar a induzir como essa cadeia pode se manifestar no espaço. Vai começar a dizer, ó, essa forma pode, essa forma não pode, porque eu fico muito próximo dele e nós vamos nos repelir. Então, a sequência de aminoácidos acaba formando a estrutura final da proteína. Então, vamos ver como a cadeia ela começa a se orientar no primeiro nível de organização, né? Então, olha só, você tem o peptídeo, você tem a sequência da proteína, que vem de onde essa sequência de aminoácidos? Vem do DNA, vem do gene. Essa sequência de aminoácidos agora vai determinar qual a forma essa proteína vai ter. De que maneira? Como esses aminoácidos induzirão a organização, a orientação dos grupamentos, de maneira que fique mais estável e assim ela permaneça. Uma outra reação que pode acontecer, que ajuda na estabilização, são reações entre os grupamentos laterais. Aqui estão mostrando a cisteína, que tem aquele grupamento sulfidrilo, o tiol aqui. Eles podem reagir formando essa ligação de disulfeto. Essa ligação de disulfeto é importante na estabilização da estrutura proteica. Vou falar mais adiante. Tá? Então, eu já adiantei isso aqui.
Aqui eu estou mostrando como seria, então, a cadeia peptídica. Tá vendo? Com seus... Aqui seria, cada ligação peptídica seria a bolinha de dipérola. E entre as pérolas, aqui o ornamento com aquelas bolinhas que eu falei que era ou de ferro ou era um ímã. Certo? E aí você tem, então, os peptídeos. E aí, quais são os níveis organizacionais, então? Primeiro, eu já falei, é a sequência de aminoácidos que é dada pelo código genético. Segundo nível organizacional, é como, então, essa cadeia polipeptídica vai se organizar no espaço. Então, a cadeia polipeptídica interage entre si e aí ela forma uma estrutura geométrica definida. Então, segundo nível de organização, o secundário, subir 1 grau. As estruturas secundárias interagem entre si, dobrando entre si de acordo com os grupamentos laterais presentes nos aminoácidos. Então, ela começa a interagir entre si, se aproximando se tiver estabilidade, se afastando se tiver repelindo de grupamentos de mesma carga, grupamentos muito grandes próximos. Então, começa a dobrar. Outro fator importante que vai fazer com que ela dobre, se eles são polares e apolares, estão no ambiente aquoso. Os polares vão se afastar, se esconder da água, vão ficar no interior da proteína, e os polares vão se expor à água, vão ficar na superfície da proteína. Então, é o terceiro nível organizacional. As estruturas secundárias se organizam formando uma estrutura tridimensional única daquela proteína. A estrutura terciária. A estrutura terciária, ela é única daquela proteína e ela define a função. Se a proteína perder sua estrutura terciária, ela perde a sua função. E aí nós falamos que ela está desnaturada. Proteína nativa, ela está com sua estrutura terciária plena, funcional. Perdeu a estrutura terciária, ela desnaturou. E a estrutura quaternária, algumas proteínas, não são poucas, são bastantes, mas a grande maioria para na terciária. Quaternária é quando a proteína ela precisa de mais uma unidade de estrutura terciária para exercer sua função. Por exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina, aquele desenho ali, é a hemoglobina. A hemoglobina é formada de 4 unidades terciárias. É um tetrâmero. 2 alfas, um dímero de alfa, um dímero de beta. Tetrâmero. Alfa 2, beta 2. Ela, para exercer sua função de transporte de oxigênio adequadamente, ela precisa estar na sua estrutura quaternária. Porque se eu separar as suas estruturas terciárias, ela não vai agir adequadamente. Ela não vai agir como hemoglobina, ela vai agir como mioglobina. Entendeu? Então, ela não exerce sua função de transporte de oxigênio no sangue. Então, se eu separar as unidades terciárias de uma proteína com estrutura quaternária, eu também desnaturei, porque ela só exerce a função se tiver com as suas unidades íntegras. Mesmo que eu não destrua a unidade terciária, ela está íntegra, mas elas estão separadas. Então, a proteína, que é o aglomerado daquelas 4, no exemplo ali, ela está desnaturada. Entenderam? O que pode desnaturar uma proteína? Muitas coisas. Temperatura. A temperatura começa a causar vibração na proteína, ela expõe o núcleo hidrofóbico, começam a agregar umas às outras e desnatura para sempre. É o que acontece quando você cozinha ovo. Bota o ovo lá na panela. A clara,
e todas as proteínas do ovo lá, todas as proteínas da clara e todas da gema, desnaturam. Por isso mesmo, quando você esfria o ovo não volta a ser o que era. Sabão. Quando você põe sabão, a proteína, sabão interage com as proteínas e desnatura a proteína. Só que o sabão, ele protege o núcleo hidrofóbico da proteína. Então, se você bota sabão, detergente, e depois retira o detergente devagarinho, a proteína dobra e renatura. pH extremo. pH extremo vai protonar grupamentos, se for ácido, ou vai desprotonar grupamentos, se for muito básico. Ela vai perder interações iônicas, vai perder interações de hidrogênio, vai expor o núcleo hidrofóbico, vai agregar e vai precipitar. Então, quando você coloca ácido ou base numa suspensão proteica, uma dispersão proteica, ela precipita. Agentes que a gente fala caotrópicos, é o que, por exemplo, o pessoal faz no salão de beleza quando ele quer fazer alguma arrumação no teu cabelo. Para arrumar o cabelo, para pegar o cabelo, deixar o caracolado ou liso, primeiro tem que desmontar a estrutura do cabelo. E aí joga um agente caotrópico. Por isso que eles colocam lá sal guanidino, e aí deixa lá de molho lá na cabeça, depois bota o cabelo do jeito que quer, depois tira tudo. Então, é uma química que está fazendo no cabelo da pessoa. E pode ser também pH, temperatura, agente caotrópico, detergente. São esses 4 principais. Tá? Sendo, então, irreversível quando é extremo, irreversível quando não é extremo. Ou seja, você retira o agente causador da desnaturação e a proteína regenera sua estrutura terciária. Então vamos ver a estrutura secundária, como é que ela é. Primeira estrutura secundária, alfa-hélice. Como é que ela aparece? Ela parece uma mola. Ela tem uma estrutura helicoidal, parece uma mola. Lembrando, as estruturas secundárias, elas têm como característica uma forma geométrica definida e é universal, ou seja, a alfa-hélice de uma proteína A é igual à alfa-hélice da proteína B, mesmo que sejam constituídos de aminoácidos diferentes. Entendeu? A forma estrutural é a mesma. Ou seja, é uma hélice que tem um passo definido. O que é passo, gente? Passo de um parafuso. Alguém sabe? Parafuso não tem aquelas voltinhas? Passo é a distância entre uma volta e outra. No caso aqui, ó, é 0,54 nanômetros. E período. Período é a quantidade de aminoácidos necessária para dar uma volta completa, 360 graus. No caso da alfa-hélice, 3,6 aminoácidos. E aí nós arredondamos para 4. O que estabiliza, então, a estrutura secundária? A estrutura secundária é estabilizada por múltiplas, milhares de ligações de hidrogênio. Tem a ligação peptídica, tem o grupo carboxílico, está ligado ao grupo amino, correto? Como tem várias, milhares delas, e eles começam a girar, o que acontece é que o grupo carboxílico aponta diretamente para o grupo amino, do aminoácido abaixo dele. Ele deu uma volta. Ele está aqui. O 4º aminoácido anterior a ele está com o grupo amino, o hidrogênio, apontado para o oxigênio do grupo carboxílico. Então, eles formam uma ligação de hidrogênio. Da mesma maneira, esse mesmo aminoácido, tem um grupo amino dele, está apontado para o grupo carboxílico do aminoácido posterior a ele. Então, cada aminoácido, uma ligação de uma alfa-hélice, ele está formando 2 ligações de hidrogênio, uma para baixo e outra para cima. Então, imagina, tem 100 aminoácidos naquela alfa-hélice, você tem 200 ligações de hidrogênio. Isso faz com que a ligação de a alfa-hélice
seja uma estrutura muito resistente à tração. Tração no eixo da alfa-hélice. Veja só, essa alfa-hélice está aqui, o eixo dela está aqui, correto? Esse é o eixo dela. Quer dizer, então, se eu puxar a alfa-hélice, de uma ponta a outra, ela vai resistir à tração. Por isso eu posso puxar meu cabelo e ele resiste até partir. Não é fácil puxar o cabelo. Mas como ele é feito de múltiplas ligações de hidrogênio, se eu fornecer energia suficiente, eu posso puxar e esticar. Está vendo que ela é uma mola? Ela é uma mola. Ela tem um efeito, ela tem uma forma helicoidal. Se ela tem uma forma helicoidal, eu posso puxar. Da mesma maneira que eu posso pegar uma mola, puxar, ela vai se distender. Se eu soltar, ela volta, correto? Mas se eu puxar demais, vai chegar um momento que ela se distende e não volta. Bem, porque se não voltar no nosso cabelo, isso não existe. Ele sempre vai voltar, a não ser que você rompa o cabelo. Mas, normalmente eu puxo, existe uma tensão, e puxo, ele vai ficar distendido. É o que acontece também com a alfa-hélice. Como é que eu posso fornecer energia de maneira a romper essas ligações de hidrogênio? Que energia eu posso fornecer? Como é que eu rompo uma ligação de hidrogênio facinho? Fornecendo calor. Energia térmica. E aí eu pego e faço tração. Vocês já viram como é que se faz escova? Nunca viram como é que se faz escova? Então, chapinha, como é que é? Pega lá, não é isso? Escova, vocês já viram como é? A escova, pega lá, escova e o aquecedor, o secador de cabelo. Joga assim, puxa. O secador de cabelo no cabelo, assim, puxa. Vai lá, que é isso. Então, tá rompendo as ligações de hidrogênio com calor e com a escova eu estou exercendo a tração. Aí o cabelo estica, amarra. Aí vem o sol, vem o vento, vem a chuva, ele volta a ser o que ele é. Alfa-hélice. Você pega, compra uma roupa de lã. Vai lá na loja, comprou uma roupa de lã. A roupa de lã foi lavada, passada. O cara pegou, foi lá, passou ferro, e passa ferro, estica. Você vai lá, pega a roupa, veste, legalzinho. Aí você chega em casa e lava. A lã é alfa-hélice, é queratina. Lavou, ela... Aí você veste, tá? Baby look aqui em você. Por conta disso. Fala. Não é polaridade, é por causa das ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio forçam a voltar tudo. E o segundo motivo é que se você olhar a alfa-hélice, vamos olhar aqui. Está vendo as bolinhas verdes? Está vendo aqui? As bolinhas verdes são os grupamentos laterais dos aminoácidos. Um está aqui, outro está ali, outro está lá, estão radialmente dispostos. Eles estão longe, normalmente eles estão longe um do outro. Então a alfa-hélice, ela permite aminoácidos volumosos. O que ela não permite são aminoácidos volumosos onde eles estejam no mesmo lado. Ou seja, aqui não pode estar um grandão e aqui também. Ou aqui. Ou não pode estar um positivo aqui, outro positivo em cima. Se isso acontecer na sequência de aminoácidos, a alfa-hélice ela se desmancha ali. Né? Quando você estica a alfa-hélice, impõe a ela uma tensão, ela muda de conformação. E nessa nova conformação, os aminoácidos começam a ficar muito próximos. Como eles são volumosos, eles começam a ter tensão. Aí vem a chuva, vem o sol, vem o vento, e eles acabam voltando à posição mais estável dele. Aí você forneceu uma energia para ele. Aí ele subiu de estado. Ficou lá no estado que a gente chama de meta-estado. Está ali. É que nem a moeda.
Você coloca a moeda, a tendência da moeda é cara ou coroa. Mas você bota ali com cuidadinho, ela em pezinha. Ela tá ali. Mas qualquer toquezinho que você der, ela, pá, não é isso? É a mesma coisa. Você esticou, forneceu energia. Os grupamentos estão ali próximos. Estão ali no ponto, ali, qualquer coisinha, se eles se aproximarem um pouquinho mais, eles repelem e aí volta tudo como estava antes. É meio uma questão da expansão do metal por conta da energia térmica. É parecido. É parecido, né? A energia térmica, você aumenta a vibração das ligações, aí aumenta a distância interatômica. É algo parecido. Então, uma proteína fibrosa típica é o cabelo, que é constituído somente de alfa-hélice. É a alfa-queratina. Então, chama atenção. Eu estou mostrando uma proteína fibrosa que contém apenas alfa-queratina. Mas, lembre-se que a maioria das proteínas contém, além da alfa-hélice, outra estrutura secundária também que vamos ver, que é beta-preguiado. Hã? Uma proteína? A terciária é a organização dela. Mas eu posso ter uma proteína terciária, de estrutura. A forma terciária da proteína não implica que ela tenha as duas. Ela pode ter só alfa, ela pode ter só beta, mas vai formar uma estrutura. Por exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina ela só tem alfa-hélice. E é uma proteína de estrutura quaternária. Ela forma as suas estruturas terciárias e depois forma a estrutura quaternária. E ela só contém alfa-hélice. Tá? Então você tem proteínas que só contêm alfa-hélice, outras que contêm só beta-preguiado como estrutura secundária, e a grande maioria contém as duas. A beta-preguiada. A beta-preguiada, ela é beta porque ela foi descoberta, foi demonstrada, sua estrutura foi destrinchada, descoberta posteriormente, por isso que é beta. E ela é preguiada porque ela forma realmente uma lâmina em pregas. Ela lembra uma saia colegial, aquela saia colegial plissada, sabe? Cheia de preguinhas. Hã? Beta preguiada. Ou folha em beta. Então ela é uma lâmina, uma estrutura, ao contrário da outra, que é uma estrutura helicoidal, é uma estrutura laminar, preguiada e, portanto, distendida. Então você tem uma que é compactada, que você pode então distendê-la, a outra já é distendida. Se ela já é distendida, não tem como você distender mais. E ao contrário da alfa-hélice, que os grupamentos laterais estão para cá, para lá, para lá, para lá, radialmente dispostos, a beta preguiada, 2 estão para cima, 2 estão para baixo. 2 estão para cima, 2 estão para baixo. Aqui, ó. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então, os grupamentos laterais dos aminoácidos estão mais próximos. Se eles estão mais próximos, eles não podem ser volumosos. Então, a beta pregada comporta aminoácidos pequenos, poucos volumosos. Então, quando você estica a alfa-hélice, por exemplo, ela tende a ficar na forma beta-preguiada. Aí você tem aminoácidos volumosos perto. Vem o vento, vem a chuva, dá aquela aproximação necessária para que tudo se desfaça e volte à alfa-hélice. Então, a beta-preguiada, ela comporta aminoácidos menores, pequenos aminoácidos. Então, se você olhar lá na estrutura de aminoácidos, né, se você olhar lá, vai lá no livrinho e olha lá. Qual é a estrutura de um aminoácido volumoso? Você olha lá, vê lá, o triptofano. Grandão. A quantidade de aminoácidos determina a densidade da proteína. O que determina a densidade da proteína? Densidade? Densidade? Na quantidade anterior, tinha ali a superqueratina. É. Eu lembro que eu li isso sobre o Chifre. O Chifre é uma coisa muito doida. Porque aí você tem as interações dos grupamentos laterais.
Maior interação. E o chifre não é só a queratina, tem outras proteínas envoltas que aumenta a rigidez do chifre. Você tem a queratina como proteína principal e várias outras proteínas, assim como o cabelo. Aí você tem não só proteína, você tem também lipídios, você tem também carboidratos. E as substâncias vão como que cimentar a estrutura. Por exemplo, aqui, ó, a unha e o cabelo, eles têm estruturas diferentes, propriedades diferentes. Por quê? Não é a mesma proteína. É a interação da proteína entre si que faz essa densidade que você está dizendo. Você tem a proteína em si. Só que a estrutura proteica não é feita de uma molécula só, é de várias moléculas. Dependendo, então, da queratina, as moléculas vão se aproximar mais e formar ligações mais fortes. Além disso, esse tecido aqui, eu vou ter outras proteínas e outras substâncias acessórias que vão aumentar a aglutinação e a dureza daquele tecido. Tá? É isso. Bem, então, onde eu estava? Aminoácidos menores. Aí, vamos aqui olhar. Que outra propriedade tem a beta-preguiada? A beta-preguiada, repare, enquanto que na alfa-hélice, aminoácidos muito próximos nas sequências interagem, você tem o aminoácido 1 interagindo com o quarto posterior e com o quarto anterior, bem próximo. Na beta-preguiada, você tem uma cadeia peptídica, ela interagindo com outra cadeia peptídica, pode ser ela mesma, mas eu estou no aminoácido 1 aqui, a cadeia vai até a parede, volta, chega aqui o aminoácido 100, está interagindo comigo. Então, na sequência, eles estão distantes. Espacialmente, eles estão próximos. Ou pode ser uma outra cadeia peptídica. Tem uma cadeia peptídica, tem uma segunda cadeia peptídica, interage formando a beta-preguiada. Então, enquanto que na alfa-hélice é uma interação próxima e intracadeia, ou seja, dentro da própria cadeia, na beta-preguiada, uma interação distante, pode ser distante, aminoácido distante, e intercadeia, cadeias distintas. A sequência pode ser paralela ou antiparalela. Paralela seria o seguinte, repara uma via, você está numa via, 3 faixas, ou 4 faixas, todas as faixas no mesmo sentido. Paralela. Todas elas fluem no mesmo sentido. Ou seja, aqui está o nitrogênio, aqui está o carbono, ligação peptídica, nitrogênio, carbono, ligação peptídica, nitrogênio, carbono. Ou seja, esse aminoácido de cá, nessa extremidade, tem o nitrogênio livre, e aquele que está lá na ponta, tem o grupo carboxílico livre. Antiparalelo, seria uma via de mão dupla. Uma cadeia vai no sentido, nitrogênio, carbono, e a outra, nitrogênio, carbono. Sentido oposto. Paralelo, nitrogênio, carbono. Carboxílico do lado de lá. Antiparalelo, nitrogênio, carboxílico está do lado de lá, nitrogênio está do lado de lá, o carboxílico está do lado de cá. Essas são as formas que eles interagem. E aí, a última estrutura é a estrutura em grampo. Ela lembra muito um grampo de cabelo. Ela faz a sequência zigue-zague, aí forma, dá 180 graus, e aí volta, formando a beta. Então você tem a beta paralela, beta antiparalela e o grampo em beta. São essas 3 estruturas que existem na beta-preguiada. Todas as 3 têm que existir em todas as proteínas? Não. Algumas são paralelas, em algumas só tem paralelas, outras só tem antiparalelas, outras têm grampo, outras têm tudo. Depende da proteína. Então, aqui um exemplo de uma proteína fibrosa que contém somente beta. É a fibroína. Fibroína é a
proteína principal da seda. Assim como a queratina é a proteína principal do cabelo, a fibroína é a proteína principal da seda. E as sedas são sintetizadas, são feitas nos artrópodes. Quem são os artrópodes? Quem são os animais artrópodes? Aracnídeos, insetos, crustáceos e miriápodes. Bem, tem então os aracnídeos que formam a seda e temos os insetos que também formam a seda. O bicho da seda é um inseto. Na verdade é uma mariposa. Tem algumas formigas também, as larvas de formigas também formam seda. E todas as vezes que você compra uma roupa de seda, milhares de animais morreram cozidos vivos. Tá? A seda é feita a partir do bicho da seda, que é uma larva da mariposa. Aí depois que ela faz aquele casulo ali, que é feito de seda, coloca os bichinhos, cozinha todinho eles e depois tira os fiozinhos de seda. O bicho da seda é extinto na natureza, só existe nas lojas, nas fábricas de seda. Então, seda é proteína animal. Roupa de seda é feita de proteína animal. Ok? Já vê que vocês estão doidos para ir embora? Só para terminar, faltam 5 minutinhos. Repara que a seda é extremamente resistente, né? Nos Estados Unidos, pessoas estão fazendo o Pentágono. Pessoal, o exército americano já faz roupas à prova-bala, né? Aquelas coletes à prova-bala feitas de seda. A seda é muito resistente. Quem viu aqui The Lord of the Rings? Ninguém viu? Aquela roupa de mithril, que é feita de dragão, não é? Que o Frodo leva uma lança nele, não mata o Frodo por conta da roupa de mithril, que é feito da escama de dragão. É a mesma coisa aqui, seria feito de seda. É para pegar, tem aquela seda, volta e tem umas aranhas aqui grandonas, aquelas sedas bem largas, você pode jogar uma pedra. Se um passarinho bater ali, dançou. A aranha vai lá e come. Aí, temos as supersecundárias. O que é a supersecundária? A supersecundária é meio caminho da secundária para a terciária. Supersecundária tem característica de secundária. Qual é? Estruturas geométricas definidas, presentes em mais de um tipo de proteína. Com característica também de terciária. E qual é? São interações de secundárias. Então, supersecundária são interações de estruturas secundárias com padrão geométrico definido, que o pessoal fala de motivos, que na verdade vem do inglês de motive, que não é motivo nenhum. Traduzir o motive como motivo. Os motivos ali, cara, é motive, que não tem tradução para português, é padrão geométrico. Aí a pessoa fala motivo. Então, temos aqui, duas proteínas, triose, fosfato, isomerase, com esse padrão aqui. Duas proteínas diferentes, lactato desidrogenase, com esse padrão de beta e alfa. As setinhas são beta preguiadas, e os caracolezinhos, os caracoladinhos são alfa-hélices. São duas proteínas distintas, diferentes, com funções diferentes, com o mesmo padrão geométrico embutido lá dentro da sua estrutura terciária. Tá? E aí,
Aula que vem, então, continuaremos falando então, de estrutura terciária e quaternária, já entramos em hemoglobina. Na verdade, meu irmão, eu tô pra ver